Começando mais um vídeo, e hoje eu vou fazer um tour pela Kombi. Eu fiquei vários meses aí montando o motorhome e eu ainda não fiz esse tour de apresentação. Hoje eu tô nesse lugar aqui que é um lugar bem tranquilo, à beira da praia, e vambora! Vou começar mostrando a cabine. Eu não fiz muitas modificações, mas ainda assim eu mudei algumas paradas, então eu vou mostrar aqui agora. A primeira coisa que eu mudei foi esse câmbio. Aqui tinha um câmbio normal da Kombi, eu coloquei esse câmbio de engate rápido. Para passar a marcha fica bem mais fácil e ele facilita bastante. A outra mudança que eu fiz foi colocar aqui um sensor de temperatura, que ele verifica a temperatura do óleo, que é muito importante. Não evita que a Kombi pegue fogo, mas ele já dá um aviso ali. Eu acho que é bastante relevante, bastante importante ter. Outra mudança que eu fiz foram esses bancos aqui. Aqui tinha bancos originais da Kombi, aqueles bancos retos. Eu coloquei esses dois bancos de carro. Eles dão muito mais conforto e também dão essa passagem aqui. Aí, como esses bancos são altos, eu tive que fazer uma plataforma aqui também. Aí eu aproveitei e fiz essa caixinha, que é uma caixinha de ferramenta. Eu já coloco algumas chaves aqui. Eu dei uma boa aliviada nos armários lá atrás para colocar ferramentas. E aí dá para as pessoas pisarem ali também. Ele já serve como pedestal, porque esse banco aqui ficou bem alto ali. E aí a outra mudança foi essa passagem aqui. Aqui deu uma passagem para poder ir para a parte de trás. Aqui no fundo eu coloquei essa plataforma aqui, que é para pisar mesmo, para poder passar. Eu não quis colocar um console aqui, porque ia atrapalhar um pouco a passagem. Então isso aqui ficou ideal assim mesmo. E aqui na cabine basicamente foram essas mudanças, não mudei muita coisa. Agora vamos para a parte de trás. Aqui eu vou começar mostrando essa parte aqui, que é o fogão. Ele abre assim, eu fiz essa tampinha aqui, ó. Ele abre assim, é um fogão pequeno de 2 bocas, cooktop. Ele é um fogão bom porque ocupa pouco espaço, ele dá bastante espaço aqui, ó. E é simples, básico, mas bastante eficiente. Esse fogão, ele também abre aqui, se eu quiser cozinhar aqui fora. Só eu puxar aqui, ó, ele é tipo uma gaveta. Aqui eu tenho umas travinhas que eu coloquei aqui de cantoneira que eu fiz, então é só fazer isso aqui. Aqui tem outra também, é só eu virar aqui. Ele já fica bem firme para eu cozinhar aqui fora. E aí quando eu tiver num dia assim tranquilo, de sol ou sem chuva, dá para cozinhar aqui de boa também, colocar a cadeira e ficar tranquilão aqui. Aí depois é só tirar aqui. Eu coloquei essas travinhas aqui também, que aí aqui ele já prende e fica bem firme. Nessa parte aqui fica o botijão de gás. Então a parte de botijão, eu prendi ele com essa fita aqui. É uma fita que tem a catraca tá aqui atrás. E aí o botijão fica bem firme aqui. Lá no fundo, onde tem aquele LED verde, é o sensor de gás. Se o gás vazar, ele apita. Então, assim, eu acho bastante importante por conta da segurança. E ainda sobrou esse espaço aqui, que eu guardo outras paradas aqui também. Aqui fecha. Aqui todas as portinhas têm esse mecanismo de tranca. Assim ele fica um botão, fica travado. Se eu clicar aqui, ele já vira um puxador e já fica aberto. O nome disso aqui é Push Lock. Bem prático e bem funcional. Essa tampa aqui também, ó, quando eu fecho, não estiver cozinhando, ele serve como uma bancada, dá para eu colocar algumas coisas aqui também. Nessa parte daqui fica a pia, é uma pia simples com uma cuba redonda. Aqui tem uma torneira que é uma torneira flexível, eu posso manipular ela aqui e colocar como eu quiser. Aqui ela tem a água aqui, a água da caixa, ela já está impulsionada por uma bomba que tem aqui atrás. É bem simples, mas bastante funcional. Aqui nessa parte aqui eu não ia fazer nada, mas aí eu acabei aproveitando esse espaço e fiz uma gaveta. Aproveitar cada espaço aqui que eu tinha nas laterais. Essa parte aqui é da cuba, então não pude colocar nada. Mas aqui é onde eu guardo os talheres e guardo outras paradas aqui também. Aqui embaixo é o frigobar. É um frigobar de 45 litros. Ele é pequeno, mas para uma Kombi até que ele tem bastante espaço, dá para eu guardar bastante coisa aí. Dá para guardar coisas aqui na porta, aqui dentro também.
Tem o congelador, é um congelador pequeno, mas já tá bom demais, já dá pro gasto. Nessa parte aqui do corredor, eu quis aproveitar esse espaço debaixo do banco e fiz também um armarinho aqui com uma portinha. Então eu abro aqui, eu tenho uma portinha, ali eu guardo algumas ferramentas, tem também macaco, chave de roda, triângulo, algumas outras paradas, potes de graxa, essas paradas todas assim. Ele já está bem cheio, por isso que foi bastante útil aquela caixinha lá na frente, porque deu para organizar melhor. Aqui nessa parte ficam os armários suspensos. Esse armarinho aqui é um armarinho pequeno, mas cabe bastante coisa também. E aí aqui eu guardo alguns potes e algumas paradas de comida também, canecas, essas paradas assim. Dá para guardar bastante coisa. Aqui nessa parte aqui fica esse outro armário aqui, que é idêntico àquele, mas aqui eu coloco mais coisas de higiene, tipo papel higiênico, que tem toalha umedecida e outras paradas aqui também de higiene pessoal. Aí eu guardo aqui. Cabe bastante coisa, ele parece pequeno, mas dá para colocar bastante coisa. Aqui tem uma divisória, então dá para separar os dois armários. Essa parte de cá tem um outro armário suspenso também. Esse armário aqui eu já coloco roupas de cama, cobertores. Aqui eu nem dobro as paradas, eu meio que embolo, mas é basicamente isso. Ele é bem profundo, ela tem uma profundidade legal, então cabe bastante coisa, né? Eu guardo também outras paradas aqui também. Ele tem luz também. Se eu guardar alguma coisa lá no fundo e quiser enxergar à noite, dá para iluminar bem lá atrás também. E aqui é a parte do guarda-roupas, eu tenho a divisória aqui, depois eu vou mostrar, do outro lado lá eu mostro melhor aqui. Essa aqui é a bancada, eu fiz com o compensado que sobrou do assoalho que eu coloquei embaixo. E passei aqui também um verniz PU, então deu uma protegida e deixou ele também impermeável. Aqui eu fiz essa tampa aqui, que é um armário, eu utilizei esse espaço aqui para abrir por cima. Aqui eu guardo coisas como isso aqui é um balde de silicone que eu uso para lavar camisa, lavar cuecas, essas paradas assim. Guardo também mangueira muito útil para poder encher a caixa d'água, principalmente onde eu parar, se parar no camping, se eu parar em posto de gasolina ou um lugar que tenha água que eu possa puxar. E aí a mangueira é bem útil para isso. Entre outras paradas que eu guardo aqui. Nessa parte aqui é um outro armário. E aqui eu guardo comida, panelas, alguns potes também, algumas paradas assim. Ele tem uma prateleira e aqui tem uma divisória também. Eu coloquei uma divisória, então ele fica exclusivo com essas paradas aqui. Já essa tampa aqui, eu também uso ela como bancada. Vou pegar aqui. Eu utilizo esse pedestal aqui, ó, para poder segurar. E aí eu encaixo ele aqui. E ele vira uma bancada, dá para eu comer aqui, ou então ficar editando vídeos também, dá para colocar o computador, fica bem de boa. Só não posso colocar muito peso, porque tem essas dobradiças aqui, então ele não vai suportar muito peso. Mas é de boa, se eu precisar usar essa parada aqui, eu acho que é bastante útil. Apesar que eu uso bastante a bancada, então aqui dá para colocar o computador aqui, ficar de boa aqui também editando os vídeos. E até para comer. E aqui eu já apoio o braço aqui, então dá pra comer aqui de boa também. Então essa bancada aqui eu acabo usando mais do que a porta do armário. Dando continuidade aqui, eu vou falar das cortinas. Essa cortina aqui, ela praticamente eu deixo sempre ela fechada, mas ela tem velcros aqui, então eu posso abrir também e jogar ela para trás. Eu deixo ela mais fechada. E aqui o restante das cortinas, aqui eu prendo com essa paradinha aqui. Então, quando eu tô de dia assim, eu quero que entre luz, ela fica aberta assim, mas no geral ela fica fechada. Aqui tem uns velcros que eu já prendo aqui. E aqui outro velcro aqui também, que eu já prendo com aquela lá. Então, todas elas abrem. Quando eu tô dirigindo, eu gosto de deixar ela assim aberta, porque eu tenho uma visão 360. Então, eu gosto de deixar tanto essas aqui, quanto as lá de trás também. Elas têm o mesmo funcionamento. Tem essas aqui também, que eu deixo basicamente fechado assim. Mas se eu quiser abrir também, é só tirar o velcro aqui e puxar. E tem essas outras aqui da porta também. Olha, no momento elas estão abertas, mas também na hora que eu durmo é só eu tirar aqui
e fechar tudo, então ele fica bem isolado. E por último eu tenho essa aqui, que ela divide essa parte da casa com a cabine. Aqui é só fechar aqui, elas têm esse velcro aqui, então eu fecho assim e ela já dá uma boa isolada. Vou fechar aqui. Aí ela já dá uma boa isolada, fica bem fechadinho aqui. Aqui também no canto tem esses velcros aqui, que eu prendo aqui, então fica bem isolado e dá para ficar aqui de boa na privacidade. Então essa aqui é a parte do banco, esse aqui é um banco cama. Assim ele está em formato banco e quando eu puxo ele, ele vira cama. Eu aproveitei esse espaço aqui debaixo dele para poder fazer a parte elétrica. Aqui eu tenho uma bateria de 115 amperes. Aqui eu tenho os disjuntores, esse disjuntor é da placa solar. Esse aqui é dessa parada aqui, que é um controlador de carga. E esse aqui é do cabo que vem da bateria para a caixa de fusíveis. Esse aqui é uma caixa de fusíveis, todas as paradas elétricas do carro estão ligadas aqui. E aqui no fundo tem esse transformadorzinho aqui. Esse transformador ele transforma para 19 volts essa tomada aqui que eu coloquei. É uma tomada que eu uso para recarregar o notebook. E desse lado aqui eu tenho uma outra bateria também, essa bateria de 70 amperes. Aqui eu tenho um carregador de bateria também. Se der algum problema na placa solar, eu posso carregar a bateria por ele. Ele tem um cabo aqui, que aí eu tenho uma extensão, é só eu ligar a extensão aqui e ele já liga. Eu posso ligar no 110 ou 220 e ele já carrega a bateria. Então eu não preciso da placa solar caso dê algum problema, ou se eu estiver em algum lugar, ou se eu quiser recarregar à noite ou alguma coisa assim que não tiver sol e não dá para carregar, eu uso ele. E aqui tem um inversor, ele é de 1000 watts, ele inverte para 110 volts. Então quando eu preciso de alguma coisa de tomada de 110 eu ligo ele aqui. Ele é um inversor fraco, então dá para ligar basicamente um motorzinho pequeno, alguma coisa assim. A maquininha de fazer barba também eu recarrego nele. Aqui também eu coloquei uns cabos para a bateria do carro. Ele vem até esse disjuntor e vem para essa bateria aqui. Se der algum problema lá na bateria do carro, eu posso dar uma ignição. Em alguma emergência eu posso usar essa bateria aqui para sair de algum lugar. Assim como se eu quiser carregar essa bateria aqui pelo alternador do carro, é só eu ligar o disjuntor ali também, ele carrega. Nessa parte aqui eu coloquei o porta-pote. Eu não tinha outro espaço na Kombi para colocar ele. Estudei um monte de possibilidades aqui, mas a melhor que eu consegui foi colocar ele aqui entre as baterias. Acabou que eu consegui organizar tudo certinho aqui e ele ficou bem encaixado, ele não atrapalha em nada. Isso aqui é um porta-pote que eu uso mais para emergência. Ele é um vaso químico, basicamente. É um vaso químico e aí quando você quiser fazer as paradas aqui é só puxar aqui. Aqui fica aberto e aí depois que faz é só puxar isso aqui. Aqui eu coloco uma água com um produto e aí eu só dou a descarga aqui, ó. Só bombear que ele já dá a descarga. Depois é só fechar. E aí quando ele já tiver com bastante coisa ali é só desacoplar aqui. Você desacopla aqui nos dois lados. E essa parte aqui é só levar a algum banheiro, seja um posto de gasolina ou alguma coisa. E aí já dá para esvaziar ele. E aí depois coloca, encaixa no lugar. Bom, aqui como eu estava dizendo, isso aqui é um banco. E aí quando eu quero dormir é só eu vir aqui e puxar. Eu puxo essa parte aqui e ele desce para virar uma cama. Eu tenho que puxar isso aqui. Aí eu só dou uma organizada nessas espumas aqui. E ele já vira uma cama. Isso aqui é uma cama de quase 1,90 m por 1,20 m de largura. Dá para dormir até 3 pessoas aqui, mais apertadas, mas dá para dormir 2 pessoas de boa aqui também. É lógico que eu tiro isso aqui, quando eu vou dormir eu tiro essas paradas aqui e coloco para lá. Mas dá bastante espaço. E aí dá para dormir de boa aqui. Esse colchão aqui é um colchão de densidade 33. Então ele é macio, ele afunda e volta. Ele sempre volta para o lugar. Então não é aqueles colchões muito macios. Ele é um colchão médio que dá para dormir de boa aqui, não causando problemas na coluna. Agora eu vou mostrar aqui na parte de trás. Aqui eu guardo essa parada aqui, que eu ainda tô guardando isso aqui porque eu vou fazer uma espécie de proteção
lá pro para-brisa, pro sol não pegar e não esquentar muito o carro, então ainda vou cortar. Isso aqui é a sobra do isolamento térmico que eu fiz. Essa parte aqui é o guarda-roupas, como eu estava falando. Aqui tem uma prateleira e é onde eu guardo as roupas, tá tudo meio embolado aqui, mas aqui tem duas partes aqui. Eu coloquei essa cortina aqui, então ela sempre fica fechada para proteger aqui, para ninguém ficar olhando. E aqui atrás, aqui dentro, fica a bomba d'água. Eu coloquei ela bem no cantinho. Aqui foi um lugar estratégico porque ela joga água para lá, para a pia. E aqui também joga para esse chuveirinho. Esse chuveirinho aqui dá para fazer várias coisas aqui, dá para tomar um banho, lavar o cabelo, lavar o pé também depois da praia. Ele é bem útil, bem funcional, ele tem uma boa pressão. Tem dois mecanismos aqui. Dá para eu colocar aqui também, serve como chuveiro para tomar banho. Bastante útil. Nessa parte aqui fica o painel onde eu ligo as luzes, aqui são tudo botões de luzes. Esse botão aqui liga duas luzes ali, esse aqui liga essas duas aqui. Aqui também tem um dimmer, que aí eu ligo esse LED aqui. Eu coloco a intensidade que eu quero no LED. À noite ele fica bem forte. Então assim, de dia não mostra muito, mas à noite fica bem forte. Então por isso que tem que fazer um controle aqui da intensidade da luz. Esse botão aqui é da bomba d'água, quando eu quero acionar ela. Então eu fiz um botão aqui também para poder ter o controle aqui, para não deixar acionado à toa. E aqui é um botão que liga o climatizador, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui um painel que mostra também a carga da bateria. Esse painelzinho mostra a carga da bateria, quanto de bateria eu tenho, para eu ficar ligado ali se tá carregando, se tem bateria. E aqui é um USB, são dois USBs aqui também, que eu carrego o celular geralmente aqui, posso carregar outras paradas e ligar outras coisas aqui também. Aqui eu tenho um climatizador, como eu mostrei, ele liga no botão ali. E aqui eu controlo também a intensidade, quanto que eu quero de ar. Bom, ele é um climatizador, então ele não gela, mas ele refresca bastante. Ele tem um reservatório de água que fica do lado de fora. Então quando eu ligo, a água vem, circula por ele e volta, e isso ajuda bastante o vento a refrescar. Se eu colocar água gelada lá, provavelmente o vento vai sair mais gelado aqui também. Eu posso colocar gelo lá no reservatório e o vento vai sair bem mais gelado. E é basicamente isso. Aqui ele também tem uma luz aqui no meio, o que ajuda também se eu precisar de uma terceira luz aqui, de uma luz mais forte aqui dentro. Coisa que eu não vou precisar, porque esses LEDs são muito fortes à noite, eles já iluminam bastante. Mas eu posso também só ligar ele ou deixar ele desligado, ou então usar ele também como auxiliar se eu quiser bastante luz aqui. Então é basicamente isso. E agora eu vou mostrar lá em cima as outras partes. Vamos lá. Nessa parte de cima aqui tem o bagageiro. Aqui eu criei também uma caixa d'água. Ela é uma caixa de cano PVC de 100 milímetros. Tem 5 canos aqui e pô, dá mais ou menos 60 litros de água, o que já é suficiente, porque essa água eu só uso para o chuveirinho aqui atrás e para a pia, então eu não uso essa água para beber e já é mais do que suficiente. Quando eu paro em posto de gasolina, eu encho, ou então quando eu tenho alguma fonte de água que dá para encher, eu uso aquela mangueira que eu mostrei anteriormente para poder encher a caixa d'água. Nessa parte de cima aqui as placas solares e aqui fica o climatizador. Aqui eu não tenho escada para subir na Kombi, então eu já meio que escalo aqui mesmo. Eu subo por aqui. Eu subo por aqui mesmo, é tranquilão, dá para subir de boa e para descer também. E agora eu vou mostrar aqui a placa solar. Aqui são duas placas de 150 watts, eu coloquei uma do lado da outra ali e dá bastante carga nas baterias, dá para carregar de boa. Tá vendo? Não preciso de escada. Ali é só escalar e agora é só descer. Se alguém quiser subir ali também, vai ter que escalar, porque eu não vou comprar uma escada. E esse foi mais um vídeo, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer esses dois caras aqui que me ajudaram a fazer esse vídeo. E é isso aí, valeu! Ih, cara. Ih, cara. Ih, carinha.
Ele veio verificar. Tu vai subir aí, mano? Tu vai ter que sair daí, porque eu vou embora.